Olá pessoal, vamos dar continuidade à nossa aula de concordância verbal. Vamos agora para a segunda parte dela. Falaremos agora sobre os verbos impessoais. O que é um verbo impessoal? Se tu parares para analisar a palavra impessoal, é aquela que não possui a pessoa, né? Verbo impessoal é aquele que não tem a pessoa. Que pessoa é essa? É aquele que não tem o sujeito, certo? Então, verbos impessoais, oração sem sujeito ou sujeito inexistente, é tudo a mesma coisa. Significa dizer que o verbo não tem sujeito. Eu chamo de verbos anômalos. Eles constituem uma anomalia, uma raridade em língua portuguesa, tá? Porque o tradicional é o verbo ter um sujeito. Esses verbos, no entanto, não possuem sujeito. Quais são os verbos que não possuem sujeito? Os principais deles são dois, o haver e o fazer. E é eles que têm caído muito em concurso e é neles que nós vamos focar a nossa atenção, ok? Vamos falar do verbo haver. A gramática institucionalizou que o verbo haver como sinônimo de existir, ocorrer ou acontecer não possui sujeito. Por quê? Pessoal, não há lógica alguma em relação a isso, tá? É uma convenção, a gramática determinou e nós temos que seguir, ok? Eu vou começar por uma dica e depois vou desenvolver melhor essa dica, tá? Eu vou explicar detalhada e aprofundadamente os casos em que o verbo haver não possui sujeito e aqueles raríssimos casos, ou casos incomuns, pelo menos em português, nos quais ele pode pluralizar, tá? Vou te passar uma dica, uma síntese do que nós vamos ver e depois eu desenvolverei melhor a ideia. Bom, a dica é a seguinte, ó, o verbo haver ele pode vir sozinho, constituindo tempo simples, ou acompanhado, constituindo uma locução verbal, tá? Quando ele estiver sozinho, ele fica sempre no singular e não tem sujeito. Pode decorar isso aí, tá? Para concurso público, até hoje, eu não vi nenhuma questão em que o verbo haver sozinho fosse pluralizado. Pode até acontecer, entretanto, essa dica, essa regra está na gramática. Nunca vi pular para uma prova de concurso público, ok? Depois nós vamos ver os casos em que o verbo haver mesmo sozinho vai para o plural. Entretanto, eu te saliento, eu nunca vi isso em nenhuma prova. E eu leciono há 15, 16 anos aí para concurso público, ok? Então a dica é a seguinte, quando o verbo haver estiver sozinho, fica sempre no singular e não tem sujeito. Mas se ele vier acompanhado, então, sozinho, tempo simples. Acompanhado é em tempo composto ou em forma de locução verbal, tá? Quando ele estiver acompanhado e à direita, é ele que manda, fica tudo no singular. Então, eu tenho aqui uma locução verbal, poderá haver, ou um tempo composto, tá? Não vem ao caso explicar a diferença, isso não te interessa. Eu nunca vi isso cair em concurso, então não te preocupa. Né? Se o verbo haver vier acompanhado e ele estiver à direita, toda a locução fica sempre no singular, tá? Agora, se o verbo haver estiver acompanhado e à esquerda, ele não manda em nada, ele é o auxiliar. Aí ele terá sujeito e poderá ir para o plural, a depender do verbo da direita, tá? Então, olha bem, repetindo, quando o verbo haver estiver sozinho, fica sempre no singular e não tem sujeito. Quando ele estiver acompanhado, e nós temos duas situações, se ele estiver à direita, toda a locução fica no singular, ou todo o tempo composto fica no singular. Se ele estiver à esquerda da locução, vai depender do verbo da direita, tá? Porque é o verbo da direita que manda, como eu vou desenvolver melhor daqui a pouco, tá? Então, nota que no primeiro caso, o verbo haver sozinho nunca vai para o plural. No segundo caso, como o verbo haver está à direita, também toda a locução nunca vai para o plural. A única situação em que ele poderá pluralizar é na terceira, em que ele está à esquerda da locução, tá? Mas como assim, Denis, à esquerda da locução? Eu fiquei em dúvida. Como assim tempo simples, tempo composto? Eu vou desenvolver melhor isso agora, tá? Observa. Naquele tempo não existia esse problema. Se eu colocar o dedo no verbo e perguntar o que é que não existia? Resposta, esse problema. Esse problema, então, constitui o sujeito do verbo existir. Perfeito, ok. Agora, esta mesma frase, só que com o verbo haver. Naquele tempo não havia esse problema. Vou colocar o dedo no verbo novamente, né, e vou perguntar o que é que não havia? A resposta vai ser esse problema. A tendência é o aluno marcar esse problema. Entretanto, não é bem assim. Tá? Como assim? Para se achar o sujeito, não é só fazer pergunta para o verbo? Cara, com o verbo haver, tu tem de ter um cuidado, tá? Naquele tempo não havia esse problema. O que é que não... Pergunta. O que é que não havia? Esse problema, o sujeito. Eu aprendi isso, né? Até mesmo tu já falaste isso nesta aula, mas alguns slides antes, tu acha que é só colocar o dedo no verbo e perguntar. Naquele tempo não havia esse problema. O que é que não havia? Resposta. Esse problema. Ok, pessoal, há toda a lógica do mundo para isso. Tá? O sujeito de havia deveria ser esse problema, tal como acontece com o verbo existir. Entretanto, alguém, não se sabe quem nem quando, determinou que o verbo haver, como sinônimo de existir, não tem sujeito. Tá? Se não tem sujeito, então, qual é a classificação gramatical de esse problema? É o objeto direto. Tá? O verbo haver não tem sujeito. Mas por que, Denis? Qual é a lógica disso? Não tem lógica nenhuma. Isso é uma convenção, como eu te disse. Tá? Beleza?
Bom, o que isso tem a ver com a concordância verbal? Segundo a gramática, verbos que não têm sujeito ficam sempre no singular. Entretanto, a tendência do candidato é fazer o verbo haver concordar com o que aparentemente é seu sujeito. Observe, naquele tempo não havia esse problema, né? O candidato incauto novamente vai classificar esse problema como sujeito. O que é que não havia? Esse problema. Se eu pluralizar esse problema, né, ficando esses problemas, a tendência do candidato é fazer isso aqui, ó, pluralizar também. Entretanto, o verbo haver não pluraliza. Por quê? Porque ele não tem sujeito, certo? O verbo haver não tem sujeito, e se ele não tem sujeito, ele fica sempre no singular. Então, naquele tempo não havia esse problema, naquele tempo não havia esses problemas. Não concorda com esse problema, com esses problemas, como é a tendência. Isso já caiu várias vezes em concurso, tá? O mesmo se dá com o verbo haver como sinônimo de acontecer e ocorrer. Durante a travessia aconteceu um acidente. O que é que aconteceu? Um acidente. Perfeito. O verbo acontecer não é um verbo impessoal. O problema é o haver. Tá? Não encafifa com existir, nem com acontecer, nem com o ocorrer. Esses são verbos normais. O anormal aqui, o anômalo, é o verbo haver. Ok? Durante a travessia houve um acidente. O que é que houve? Um acidente. A tendência do candidato é marcar como sujeito, mas não, ele é um objeto direto. Tá? E o que isso vai implicar? Isso vai ocasionar o que na concordância? Se eu pluralizar um acidente para dois acidentes, por exemplo, com o verbo acontecer, ele pluraliza. Entretanto, com o verbo haver, ele não pode pluralizar. Ele fica sempre no singular. Então, durante a travessia, houve dois acidentes. Certo? E não houveram dois acidentes. A dica é bem simples aqui. Quando o verbo haver vier sozinho, fica sempre no singular e não tem sujeito. Beleza? É a dica mais fácil que tem. Agora, o verbo haver como sinônimo de ocorrer. Durante a reunião, ocorreu uma discussão. O que é que ocorreu? Uma discussão. Sujeito. Se eu substituir pelo verbo haver, durante a reunião, houve uma discussão. O que é que houve? Nada. O verbo haver não possui sujeito, ok? Uma discussão é objeto direto, perfeito? Isso aí na concordância verbal vai acontecer a mesma coisa que com o slide anterior. Se eu pluralizar uma discussão para duas discussões, com o verbo ocorrer, ele pluraliza. Ocorreram duas discussões. Com o verbo haver, neca tibiriba, ele não vai para o plural, tá? Durante a reunião houve duas discussões. Recapitulando, quando o verbo é impessoal, ele não possui sujeito, fica sempre no singular. E o verbo haver, ele é impessoal, ele não tem sujeito quando ele estiver sozinho. Pode decorar isso aí, é mais fácil. Perfeito? Então é essa a dica aí, ó. Para concursos públicos, o verbo haver, quando vier sozinho, ou seja, em tempo simples ou não composto em locução, fica sempre no singular. Por exemplo, houve vários problemas e não houveram. Na época, havia muitas pessoas e não haviam. Essas tribos não havia no litoral do Brasil e não essas tribos não haviam. Haverá alguns acidentes e não haverão alguns acidentes. No passado havia vários partidos e não haviam vários partidos. E haveria problemas e não haveriam problemas. Então notem que nessas frases o verbo haver está sozinho. Se ele está sozinho, ele não pluraliza nunca. Ok? Ele fica sempre no singular. Mas aí surge aquela dúvida. Então o verbo haver, quando sozinho, não pluraliza nunca? Como costumo dizer, nunca é tempo demais. Entretanto, eu nunca vi nenhuma questão em que o verbo haver fosse sinônimo de outros verbos, como nos exemplos a seguir, em que ele pode pluralizar. Nota, isso são só curiosidades, ok? Nunca vi cair em concurso, e creio nunca cairá, pelo menos em concurso cuja banca se preze. Por exemplo, o verbo haver é sinônimo de ter e de possuir, aí ele pode pluralizar. Eles certamente haverão um imóvel, terão um imóvel, possuirão um imóvel. Sentir ou experimentar, todos sentiram medo, todos houveram medo. Considerar, houveram que era covardia suportar essa afronta. Consideraram, julgaram, entenderam que era covardia. Obter, conseguir, os sentenciados houveram do juiz, obtiveram do juiz, conseguiram do juiz. A comutação da pena. Portar-se, comportar-se, os apenados se houveram com bravura. Nota, isso é só curiosidade, não se apavorem em querer decorar. Nunca vi isso cair em concurso. Tá? Em caso de locução verbal, e em caso de locução verbal ao tempo composto? Bom, aí é um detalhe a se considerar. Observe, numa locução verbal, por exemplo, essa tribo não devia existir no litoral do Brasil. Isso aqui é uma locução verbal, tá? Dois verbos juntos, eu costumo simplificar para vocês. Numa locução verbal, o verbo da esquerda é o auxiliar e o da direita é o principal, tá? O verbo da esquerda é o auxiliar e o da direita é o principal. Qual deles vocês acham que é o mais importante? Óbvio, o da direita, né? O principal. Faz a seguinte associação. Associa locução verbal com uma relação, né? Uma relação entre homem e mulher, um marido e uma esposa. O da esquerda é o auxiliar, é o marido. O da direita é o principal, é a esposa. Então não adianta, quem manda no relacionamento é a esposa, é a mulher fazer o quê?
Tá, pessoal? Então imagina o seguinte, numa locução verbal, o verbo da direita é a esposa, o verbo da esquerda é o marido. Então é a esposa que manda. Ou seja, se eu tenho sujeito, nós temos sujeito. Se eu não tenho sujeito, nós não temos sujeito. E é bem isso aí, beleza? Então olha só, numa locução verbal ao tempo composto, o verbo da direita nunca pluraliza, tá? Isso é importante. Na segunda, só pluraliza o da esquerda, o auxiliar. Entretanto, ele só pluraliza quando o verbo principal é um verbo pessoal, que possui sujeito. Como assim, Inês? Eu não estou entendendo nada disso. Como é que é esse lance aí? Ah? Calma, vamos por partes, como diz a Matsunaga. Repetindo, numa locução verbal ou tempo composto, o verbo da direita é o verbo principal. Tá? E esse verbo nunca pluraliza, só o da esquerda que poderá pluralizar. Observe, essa tribo não devia existir no litoral do Brasil. Temos aqui uma locução verbal, o da esquerda é o auxiliar, o devia, o da direita é o principal, tá? O existir, a esposa, ok? Se eu pluralizar essa tribo para essas tribos, olha bem, o da direita nunca pluraliza. Essas tribos não deviam existirem no litoral do Brasil? Errado, tá? O da direita nunca pluraliza. O que pode pluralizar é o da esquerda, se o da direita também pluralizar, tá? Se ele também tiver sujeito, porque é ele que manda. Como assim, Denis? Olha bem, essas tribos não deviam existir no litoral do Brasil. O existir é um verbo pessoal que tem sujeito. Então, da esquerda, o auxiliar também tem sujeito e pode pluralizar. Entenderam a lógica? Acompanhe o desdobramento dessa ideia. Olha bem. Nessa época não deviam existir essas tribos. Com a chuva, poderão acontecer deslizamentos. Deverão ocorrer mais acidentes com toda essa chuva. Presta bem atenção, pausa um pouco o vídeo, olha bem para essas frases e vê se tu entendeste. Isso aí são locuções verbais. Numa locução verbal ou tempo composto, quem manda é da direita. Ele é o auxiliar, é a esposa, é ele que manda na relação, tá? Se ele tem sujeito, toda a locução tem sujeito, portanto, o auxiliar pode pluralizar. Como, por exemplo, nessas frases. Ó, não deviam existir essas tribos. O que é que não devia existir? Essas tribos. Com a chuva poderão ocorrer deslizamentos. O que é que poderá ocorrer? Deslizamentos. Então, o sujeito no plural, o verbo no auxiliar no plural. Deverão ocorrer mais acidentes. O que é que deverá ocorrer? Mais acidentes. Sujeito no plural, verbo no plural. Agora vejamos essas mesmas frases, vejamos o desdobramento dessa ideia. Tempo composto e o verbo da direita sendo um verbo impessoal. Olha o que acontece. Nessa época não deviam haver essas tribos no litoral. Nessa época não deviam haver essas tribos no litoral. Nota que nós temos aqui uma locução verbal. Naturalmente a tendência do candidato é pluralizar o verbo da esquerda, tá? Mas não, ele fica no singular. E por que ele fica no singular, Denis? Lembram que a recomendação é só pluralizar o auxiliar quando o principal for pessoal? Quando ele for impessoal, o auxiliar fica também no singular. Como assim, Denis? Não estou entendendo isso. Cara, é simples. Olha bem. Em locução verbal ao tempo composto, dois verbos juntos, digamos assim, o verbo auxiliar pluraliza quando o principal da direita, a esposa, lembra? For um verbo pessoal, ou seja, quando ele tiver sujeito. Quando for um verbo que não tem sujeito, o da esquerda, o auxiliar, fica sempre no singular. Como assim? Olha bem, vamos pegar essas frases aqui. Nessa época não devia existir essa tribo no litoral. O que não devia existir? Essa tribo. Nota que o verbo da direita é o existir. E o verbo existir é um verbo pessoal, ou seja, ele tem sujeito. Então toda a locução tem sujeito. Se eu pluralizar essa tribo, o devia vai para o plural. Nessa época não deviam existir essas tribos. Mas, observa, nessa época não devia haver essas tribos. Nota que o verbo da direita é um verbo impessoal. Então o que ele faz? Ele transfere a sua impessoalidade para o da esquerda, ficando os dois verbos impessoais. Entenderam isso? Compreenderam? Entenderam? Como eu digo? Vamos lá. Essas tribos não deviam existir no litoral. Perfeito. O existir é um verbo pessoal, que possui sujeito. Então, da esquerda, o auxiliar, o marido, né, também é pessoal e também possui sujeito. Beleza? Agora, se eu reescrever essa frase, substituindo o verbo existir pelo verbo haver, olha o que vai acontecer. O verbo haver é um verbo impessoal. Ele não tem sujeito. Então, o da esquerda, o auxiliar, fica também impessoal, ficando sempre no singular. Entenderam? Ou seja, o verbo principal transfere ao auxiliar, contagia o auxiliar, né, tornando-o também impessoal. Beleza? Então, se o verbo da direita tem sujeito, o da esquerda também tem e pode pluralizar. Se o verbo da direita não tem sujeito, o auxiliar também não tem e fica sempre no singular. Entenderam isso aí? Beleza? Vamos dar uma reforçada nisso. Essas tribos não deviam existir no Brasil. O verbo existir tem o sujeito, então o da esquerda também tem sujeito, podendo ir para o plural. Beleza? Agora, essas tribos não devia haver no litoral do Brasil. O verbo haver não tem sujeito, então o da esquerda também não tem e fica sempre no singular. Beleza? Entenderam essa lógica? Tá, mas qual é a lógica dessa do verbo haver?
Pessoal, lógica não tem, tá? A lógica, a única lógica é muito simples, caro aluno. Cortar cabeças de quem não decorar esse babado. Simples assim, tá? Coitado de Schopenhauer. Tá, pessoal? É, isso aí mesmo. Tem que ter paciência, tá? Não precisa gostar, mas tu tens de saber, tá? Então, olha bem. Observe as frases abaixo. Nessa época não deviam existir essas tribos, mas nessa época não devia haver essas tribos. Poderão acontecer deslizamentos, mas poderá acontecer deslizamentos. Deverão ocorrer mais acidentes, deverá haver mais acidentes. Entenderam a lógica? Pegaram esse babado aí? Agora uma pergunta. Existe alguma situação atual, na modernidade, em que o verbo haver pluraliza? Sim, existe sim. Quando ele compõe uma locução verbal ou tempo composto, estando à esquerda, lembram? Lembram disso? Quando ele está na posição de marido, que ele não manda nada. Ou seja, ele é auxiliar, quem manda da direita. Por exemplo, os pais haviam levado o filho à escola. Nota que nesta locução, o verbo da direita, o levar, possui sujeito. Então, da esquerda também possui, pluralizando. Todos os animais haverão de migrar, esses alunos hão de se ver comigo, os professores haviam dito, entenderam? E aí a pluralização é natural. Tranquilo? Beleza? Por mais estranho que possa parecer, existe a locução verbal, uma dica agora, tá? Existe a locução verbal composta pelo verbo haver como auxiliar e como principal. Isso é um pouco raro, mas até já caiu em concurso algumas vezes, tá? Várias vezes não, mas algumas vezes. Então, olha bem, a lógica é a mesma. Quem manda da direita, perfeito? Olha bem, com esse tempo quente, há de haver muitas pessoas passando mal. Há de haver uma locução verbal. O da direita é o haver, é ele que manda. Então, nem te preocupa com o da esquerda. Se o da direita é o haver, o da esquerda fica no singular. Haveria de haver questões mal interpretadas, se isso vazasse. Haveria de haver. Pode parecer estranho, mas é isso aí mesmo, tá? Então, quem manda é da direita. O princípio ainda se observa. Tranquilo? Então, tome muito cuidado com o verbo haver. Ele quase não cai em concurso. Ele despenca em concurso. Perfeito? Então, espero que tu tenhas tomado nota de todas essas recomendações acerca do verbo haver. Agora, vamos falar de um outro verbo impessoal que muito eventualmente cai em concurso, tá? Ele já caiu bastante, entretanto, ultimamente ele não tem caído. O verbo fazer. O verbo fazer possui algumas particularidades. Tá? O verbo fazer, em algumas situações, ele não tem sujeito. Beleza? Quais são essas situações? O verbo fazer fica sempre no singular quando 1. For usado para indicar tempo passado. Por exemplo, faz 1 minuto que ela saiu. Faz 2 minutos que ela saiu daqui e não fazem 2 minutos. Amanhã fará 1 mês. Amanhã fará 2 meses. E não amanhã farão 2 meses. Notem que o fazer aqui está indicando o tempo passado. Faz 1 minuto que ela saiu. Faz 2 minutos. Eu posso substituir pelo verbo haver aqui. Há 1 minuto que ela saiu. Há 2 minutos que ela saiu, tá? Então, o verbo fazer indicando o tempo passado fica sempre no singular. Ontem fez o ano, ontem fez 2 anos. Quando em locução, mesmo princípio que o haver. Estando à direita, quando impessoal, o auxiliar fica no singular. Amanhã deverá fazer 2 meses que ele viajou. E não amanhã deverão fazer 2 meses. Certo? Outro caso que o verbo fazer fica sempre no singular. Vamos voltar aqui. Presta muita atenção neste caso, porque o verbo fazer, atualmente, ele não tem sido cobrado em concursos. Entretanto, quando ele cai, o que cai é esse caso aqui, ele indicando o tempo passado. Tá? Então, quando ele for usado para indicar tempo passado, ele fica sempre no singular. E o aluno tem uma certa dificuldade. Como assim para indicar tempo passado? Observa o primeiro par de frases. Faz 1 minuto que ela saiu daqui. Este verbo está indicando tempo passado. Faz 1 minuto, que já passou. Concorda comigo? Olha só. Aí o aluno cola as placas neste momento. Como assim indicar tempo passado? Nota que este verbo está no presente. Todos os dias eu faço, todos os dias tu fazes, todos os dias ele faz. Ele está no presente, mas ele possui a carga semântica de indicar uma situação no passado. É isso que eu quero dizer, é isso que a gramática quer dizer quando determina que o fazer indicando o tempo passado fica no singular. Amanhã fará 1 mês que ele viajou. Olha bem, o fará está no futuro do presente. Então, como assim indicar tempo passado? Porque é a semântica do verbo. O verbo fazer aqui está sendo utilizado como indicador de tempo passado, mesmo estando no presente, como no primeiro par de frases, mesmo estando no futuro do presente, no segundo par de frases. Entenderam? E olha bem a última frase. Amanhã deverá fazer 2 meses e não deverão fazer 2 meses. Por quê? Porque o verbo da direita aqui é o fazer e ele está indicando o tempo passado. Então, quando ele indica tempo passado, ele não tem sujeito e ele contamina, ele transfere essa impessoalidade para o da esquerda, tornando-o também impessoal. Entenderam? Tranquilos? Tome muito cuidado com isso, porque, repito, o verbo fazer não tem sido cobrado em concurso. Entretanto, quando cai, é esse traço semântico dele que tem sido cobrado nas bancas, tá? O que vem a seguir não tem sido cobrado em concurso. Só em banca de fundo de quintal, como eu costumo dizer. A OACP, objetiva, pódium, officium,
quais mais? Legale, lassale, essas bancas de fundo de quintal é que perigam cobrar isso aí, tá? Uma outra situação que não tem caído em concurso é quando o verbo fazer for indicado para indicar condição meteorológica. Fará um verão muito quente, fará verões bem quentes. Quando for usado para indicar temperatura também, amanhã fará 1 grau, amanhã fará 36 graus. E não, amanhã farão 36 graus. Entenderam a lógica? Quando em locução, mesmo princípio que o haver. Estando à direita, quando impessoal, o auxiliar fica no singular. Nesta década, deverá fazer verões mais intensos e não deverão fazer verões mais intensos. Certo? Amanhã deverá fazer 36 graus e não, amanhã deverão fazer 36 graus. Repito, esses dois casos não têm sido cobrados em bancas, tá? Bancas que se prezam. Entretanto, bancas de fundo de quintal até poderão cobrar, certo? Toma muito cuidado com a primeira situação. Agora vamos estudar alguns casos especiais, tá, pessoal? Que, de modo geral, não têm sido cobrados em concurso, mas já o foram. A primeira situação, quando houver uma gradação entre os núcleos do sujeito, o verbo pode ficar no singular ou no plural. O vereador, o prefeito e o governador repetiu ou repetiram um erro. Notem que a gradação pode ser do menor para o maior ou do maior para o menor. Creio eu, né? A gramática não estipula isso, mas deixa subentendido. Então, olha bem, o vereador é menos importante que o prefeito é menos importante que o vereador, que o governador. Então, como eu tenho uma gradação, o verbo pode ficar no singular ou ir para o plural. Uma outra situação, com as expressões um e outro ou nenhum nem outro, singular ou plural. Um e outro assinou ou assinaram a ata, nenhum nem outro consentiu ou consentiram. Para mim, deveria ir para o plural, porque nós temos nitidamente uma ideia de soma, de adição. Entretanto, a gramática determina que pode ficar no singular também. Tá? Observação. Indicando reciprocidade, verbo no plural. Um e outro se cumprimentaram. Um e outro, verbo um ou outro, verbo no singular. Um ou outro viajará amanhã pela manhã. Aqui tranquilo, né? O ou é uma conjunção alternativa, ou um ou outro, o verbo no singular. O problema é quando houver um e outro, nenhum nem outro. Repito, isso não tem sido cobrado, tá? Mas é aquele esquema, né? É melhor tu saber e a informação não ser cobrada do que tu não saber e ela ser cobrada. Vamos pegar uma outra situação. Núcleos ligados por ou, indicando exclusão no singular, se indicar adição no plural. E o que vai indicar a ideia de adição realmente é o plural. Pedro ou Rogério casará com Luciana. Nota que, de acordo com a nossa Constituição, somente um deles pode casar com Luciana. Então nós temos aqui o ou como alternativo, o verbo no singular. Peru ou Colômbia são ótimos locais para se viajar. Nós temos aqui o ou como conjunção aditiva. Mas, Denis, se é aditiva, por que não colocaram e? Uma questão de estilo, pessoal. É um detalhezinho da língua portuguesa, tá? Peru ou Colômbia são ótimos locais. Nós temos o ou aqui como aditivo. Quarto caso. Quando dois ou mais adjuntos modificam um único núcleo, fica no singular. Havendo determinante após a conjunção, verbo no plural. Como assim, Denis? Observa. O efeito das drogas e das bebidas deixou o tonto. Nota que o verbo deixou está no singular, porque eu tenho adjunta adnominal no plural, ligado pelo e. O efeito das drogas e das bebidas. Eu tenho adjunta adnominal no plural. Mas nota que na segunda frase eu tenho um artigo que me deixa subentendido o núcleo efeito depois dele. Então, o efeito das drogas e o efeito das bebidas deixaram no tonto, certo? Nesse caso, o verbo vai para o plural, ok? Isso aí é muito raramente cobrado em concurso. Entretanto, houve uma prova, agora há pouco, né, houve em 2019, agora há pouco, uma prova do Banrisul que cobrou isso. A Carlos Chagas cobrou isso, está aqui, ó. A pleno atendimento às normas de concordância verbal, a frase, letra A. Nós temos um erro, né? Se fôssemos todos imortais, haveríamos de experimentar. Nós temos ali o haveria de experimentarmos, olha bem, haveria de experimentarmos, observa lá na letra A, né, da questão original. Fôssemos todos imortais e provavelmente haveria de experimentarmos. Lembra daquela inconsistência gramatical que eu te falei? Eu tenho uma locução verbal que manda da direita. Ele é o principal, ele nunca pluraliza, tá? Quem pluraliza é da esquerda. Fôssemos todos imortais e provavelmente haveríamos de experimentar. O haveria que deveria ir para o plural, tá? Como nós temos na reescritura abaixo. Na letra B, tem esse último caso que eu te citei. O tempo de antes de nascer e o de depois de morrer constituem... Observa, o tempo de antes de nascer e o de depois de morrer, se não houvesse aquele o depois da conjunção e, se não houvesse aquele o verbo ficaria no singular e estaria certa a letra B, certo? Na letra C, a imensidão do universo aturde e atemoriza, ok? A resposta correta é Dinamarca. Caso lhes faltasse a imaginação, os homens, né, não teriam qualquer preocupação com a vastidão do universo que alcançam perceber. Né? Todos esses verbos se referem a homens, então por isso que eles estão corretamente escritos no plural. Na letra E,
Na letra E da questão da Carl Chagas original, mas eu me esqueci, coloquei a letra D ali abaixo, nós temos o seguinte, ó, milhares ou milhões de anos pouco de fato representa para aquele que tira os olhos do universo. Milhares ou milhões de anos pouco representam. O verbo deveria ir para o plural, tá? Letra I aí em vez de letra D. Então a resposta correta aqui é Dinamarca, na questão original da Carl Chagas, acima, tá? O verbo ser. O verbo ser também possui uma particularidade que é a seguinte, ó. Quando ele indicar horas, tempo, distância, são os predicativos, ele concorda com o predicativo, tá? São 10 horas da manhã. É 1 hora, são 10 horas. Da escola à estrada, são 5 quilômetros. Com data, singular ou plural. Hoje é ou hoje são 10 de março. Seguido das expressões muito, pouco, nada, tudo, bastante, mais, menos, etc., especificando preço, peso, medida, quantidade, distância, sempre no singular. R$ 200 é pouco e não são poucos. 100 quilos é muito e não são muito, tá? 2 tecidos é suficiente para a roupa e não são suficientes. Perfeito? Concordância ideológica. Pessoal, o que é concordância ideológica? Também chamada de majestática ou sínese. É uma concordância que eu julgo interessante vocês saberem, entretanto elas pouco têm sido exploradas por bancas. Já foram, tá? Eu já vi algumas questões, a FUNRIO já cobrou, o CESP já cobrou, a Carl Chagas também, entretanto isso é muito raro, tá? Olha bem, a concordância verbal, seja ela verbal ou nominal, ela se dá, é código binário, tá? Ela se dá com a palavra em si, e não com a ideia que a palavra transmite. Daí concordância ideológica. Neste caso, é uma parte da gramática, tá? É uma particularidade, é um estilo. A concordância pode se dar com a ideia, tá? Como assim, Denis? Olha bem, o time entrou em campo sob comando do técnico, mas para poder figurar entre os melhores do torneio, que compunham os finalistas, teriam de vencer o jogo. Ao pé da letra, essa concordância está errada, porque está concordando com o time. Time é singular, então naquela classificação, naquela concordância binária, né, 0 ou 1, que geralmente se faz, a concordância, deveria estar no singular. Entretanto, a gramática aceita essa pluralização porque o autor dessa frase, quando começou a escrever, tinha na mente uma palavra de conjunto. Né? A palavra time, ela expressa uma ideia de conjunto. Neste caso, abre-se uma exceção por uma questão de estilo e o verbo pode ir para o plural. Qual é a recomendação? Ele tem que estar distante, tá? Não pode estar próximo. Então, nota, este é um caso bem particular do idioma, também denominado de silepse, uma figura de linguagem que prioriza não a concordância literal das palavras, mas, sim, o pensamento, visando a uma intenção estilística. Segundo Bechara, a concordância ideológica não constitui erro, desde que haja distanciamento entre o sujeito e o verbo. Por exemplo, em a gente falamos e a multidão trabalham, não se encaixa nessa licença, tá? Entretanto, havendo certo distanciamento, sim. Por exemplo, a gente não entendeu de imediato. Momentos depois, recolhidos em casa, pensamos melhor e concordamos com a ideia do técnico. Ok? Então, quando uma banca explora o uso da silepse, indica que isso não se configura em um erro gramatical, mas sim em uma licença poética, um caso especial de concordância. À primeira vista, parece um erro, mas não é. É um recurso estilístico. Observe os vários tipos de silepse que existem. Silepse de número. Usa-se o verbo em número diferente da palavra com a qual deveria concordar. Observe. Carro por aqui dura pouco, pois logo são roubados. Eles são roubados, então tem um número elíptico. O exército invadiu a cidade e, após 3 dias de cerco e análise estratégica do terreno, deixaram a região. Então, eles deixaram a região. Silepse de pessoa. Neste caso, o autor da frase se inclui, participa do processo verbal. Não configura erro, tá, pessoal? Os gaúchos somos um povo muito cordato com os desmandos parlamentares. Eu me incluo dentro dos gaúchos. As mulheres estamos conquistando espaço no mercado de trabalho antes do homem. Então, as mulheres estão conquistando ou estamos conquistando. Eu me incluo. Tá? Isso é concordância ideológica, silepse de pessoa. Okay? O 7º caso, que quase não cai em concurso, né, é o verbo ter como sinônimo de haver. Isso é um caso bem particular. Tá? Num caso bem especial, o verbo ter fica no singular quando for sinônimo de haver. Por exemplo, no calçadão da praia tem muitos postes com as luzes queimadas. Tem dias que não estamos com tanta disposição. Tem pessoas que não concordam com a situação atual. Esses verbos não vão para o plural, notem que eles não estão com acento circunflexo, porque eles são sinônimos do verbo haver. Como são sinônimos, eles ficam sempre no singular, tá? É um caso bem particular. Agora, a concordância com o pronome relativo que ou quem. Isso aqui causa muita polêmica, tá? Há alguns professores nas videoaulas que comentam que o verbo depois do quem pode concordar com a palavra que está antes dele, mas eu não me lembro de ter visto nenhuma fonte ainda confiável disso, tá? Então, olha só. Com o pronome que,
Concordância natural. Foram eles que saíram daqui. Somos nós que pagaremos a conta. Perfeito. Com o que não há problema algum. O problema é com quem. Observa. Com quem, o verbo na terceira pessoa do singular como regra. São as mulheres quem manda aqui. Foram os professores da turma da noite quem assinou a ata. Cara, observa essa frase. Foram os professores da turma da noite quem assinou a ata. Olha que coisa estranha. Ah, mas por que não concorda com professores? Repito, há alguns professores, eu já vi isso, algumas videoaulas, né, que os professores dizem que pode pluralizar concordando com professores. Entretanto, eu não vi nenhum autor renomado ainda abonar isso, tá? Então, a justificativa para tanto é que se nós inventemos a ordem, teremos o quem como sujeito do verbo. Quem manda aqui são as mulheres, e não quem mandam aqui são as mulheres. Quem assinou a ata foram os professores da turma da noite. Entenderam? Então, se o antecedente do que for um pronome reto, a concordância pode ser com eles. Foram eles quem assinaram, fomos nós quem assinamos, foram vós quem assinareis. Então, isso aí é uma licença. Essa observação eu já vi, tá? O Bechara fala sobre isso. Então, se for o pronome pessoal do caso reto, pode concordar. Se for outra palavra, não, tá? Mas por que, Denis? Qual é a lógica? Pessoal, não tem lógica. Isso aqui é uma convenção, tá? O nono caso. Sujeito formado por pessoas gramaticais diferentes. Isso aqui também não tem caído em concurso, tá? Há uma ordem a se orientar. A primeira pessoa prevalece sobre a segunda prevalece sobre a terceira. Acompanhe. Eu e ele igual a nós. Né? Então, eu e ele seremos eternamente colegas de classe. Tu e ele é igual a vós. Né? Tu e ele sereis eternamente colegas de classe. Na segunda frase, admite também a concordância com a terceira pessoa. Tu e ele, vocês serão eternamente colegas de classe. Tá? É uma regra que não tem caído em concurso. O 10º caso, também muito raro de cair no concurso, porque é bem facilzinho. Né? Substantivo próprio, geográfico, plural. Se estiver acompanhado de artigo, pluraliza. Caso contrário, fica no singular. Então, EUA decide atacar o Iraque. Minas Gerais incentiva a cultura popular. Mas os EUA decidem